Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença agora, Pai. Ó Senhor, conscientes da nossa necessidade de aprender mais de Ti. O salmista disse: como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como nós podemos, ó Pai, saciar a nossa sede, ó Pai, se não crendo e conhecendo, crescendo no conhecimento, crescendo em comunhão contigo, por meio do que nós podemos ser saciados, supridos com a sua bênção celestial, ó Deus. E é isso que eu peço, ó Pai, que à medida que nós vamos estudar nesta manhã, cada um de nós tenha o coração reverente, sabendo que nós não estamos estudando português, matemática, geografia ou qualquer área da sua criação, mas nós estamos, ó Pai, buscando o conhecimento do Criador, suplicando que Ele se revele a nós, suplicando que Ele nos dê a sua graça, Pai, condescenda em revelar-se a nós, pobres pecadores, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que Ele já se revelou em Cristo, ó Pai, e que Ele já começou a sua boa obra em nós. Quanto mais, então, Ele se revelará a nós, cada vez mais, até naquele dia, Pai, em que nós o veremos face a face. Pedimos agora, Pai, que se alguém ainda não conhece ao Deus soberano, Pai, ó Senhor, agrade-se em usar essas palavras, ó Pai, essas meditações, esses versículos da Tua palavra que serão lidos, para abrir-lhe o coração e comunicar um conhecimento salvador de Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, e já Te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Nesta manhã nós vamos continuar os nossos estudos no livro do Paul Washer, Conhecendo Deus Verdadeiro. E nós chegamos ao capítulo 37, que fala sobre a extensão da soberania de Deus, do atributo de Deus. Deus é soberano e nós chamamos esse atributo de a soberania divina, de a soberania de Deus. É interessante o título que o Paul Washer dá. Ele não coloca somente a soberania de Deus, mas ele coloca a extensão da soberania de Deus, ou seja, até onde a soberania de Deus alcança. Porque se nós vamos olhar para a nossa volta, as pessoas não negam que Deus existe. As pessoas não negam que Deus é o Criador. As pessoas não negam que Deus é soberano. Ele é um ser perfeito e supremo, Ele criou todas as coisas e Ele é soberano sobre todas as coisas. Porém, quando nós vamos falar de soberania, quando nós iniciamos a conversa e desenvolvemos um pouco mais, nós percebemos que o conceito de soberania de Deus deles é um conceito muito limitado. Deus pode controlar o sol. Deus pode controlar a folha de uma árvore. Quem nunca viu o evangélico falando assim, ó, eu creio num Deus que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. Ele está falando de uma soberania de Deus nos mínimos detalhes, até de uma folha de uma árvore. Não é um versículo bíblico, como alguns pensam que é, mas reflete a soberania de Deus registrada na Bíblia, uma soberania exaustiva. Mas quando se fala do homem, aí as pessoas entendem que não, Deus não pode ser soberano sobre o homem, porque se ele fosse, ele o tornaria em um robô, e ele seria injusto. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos ver como a soberania de Deus se estende a toda a sua criação, tanto à criatura inanimada, aos animais, quanto à criatura humana, o homem. Mas eu gostaria de ler, antes de iniciarmos, e a título de introdução, um trecho de um sermão do Spurgeon, do Charles Spurgeon, e ele fala um pouco a respeito disso, como os homens costumam encarar a soberania de Deus. É um trecho do sermão 77. O título do sermão é Soberania Divina. Eu peço que os irmãos ouçam com atenção o que ele diz. É uma citação um pouco longa, mas eu creio que vale a pena ser lida porque ela é muito interessante. Vejam isso. Falando sobre a soberania divina, o Spurgeon diz: não há atributo de Deus mais consolador para seus filhos do que a doutrina da soberania divina. Sob as circunstâncias mais adversas,
E em meio aos problemas mais severos, os filhos de Deus acreditam que a soberania de Deus ordenou as suas aflições. Não aconteceu por acaso, foram planejadas por Deus, pela soberania de Deus. Eles acreditam que a soberania de Deus está no controle, mesmo dessas situações mais adversas, e que Ele santificará cada uma das coisas que acontecem conosco, e fará com que todas elas cooperem para o nosso bem. Não há nada pelo qual os filhos de Deus devam lutar mais fervorosamente do que pelo domínio do seu mestre sobre toda a criação. A realeza de Deus, ou seja, o reinado de Deus, sobre todas as obras das suas próprias mãos. O trono de Deus e o seu direito de se assentar sobre esse trono. Por outro lado, não existe uma doutrina mais odiada pelos mundanos, e nem outra verdade sobre a qual eles tenham feito tão grande alarde. Contudo, permanece como uma doutrina indubitável a soberania do infinito Yahvé. Os homens permitem que Deus esteja em qualquer lugar, exceto em seu trono. Eles permitirão que Ele esteja na sua oficina, modelando os mundos e fazendo estrelas. Permitirão que Ele esteja em sua despensa, distribuindo as suas esmolas e concedendo dádivas. Permitirão que Ele esteja sustentando a terra e os seus pilares, ou acendendo os luminares celestes, ou governando as ondas do oceano em cada movimento. Mas quando Deus sobe em seu trono, as suas criaturas rangem os dentes contra Ele. E quando proclamamos um Deus entronizado e o seu direito de fazer o que quiser com o que é seu, de dispor das suas criaturas como lhe aprouver, sem consultar sobre o assunto, então nós somos denunciados e execrados. Os homens tapam os ouvidos, pois Deus no seu trono não é o Deus que eles amam. Eles amam mais um Deus que esteja em qualquer outro lugar, menos aquele que está com o cetro na mão e com a coroa em sua cabeça. E Spurgeon finaliza dizendo assim: mas esse Deus, Deus no trono, é o Deus que nós amamos pregar. É Deus em seu trono que nós confiamos. A soberania de Deus, então, serve para nós examinarmos o nosso coração, saber que Deus está no trono e que Ele faz o que quiser com a sua vida, e que a soberania de Deus se estende aos mínimos detalhes da sua vida, até mesmo ao seu destino eterno, ao destino eterno do seu filho, ao destino eterno da sua mãe. É algo que te traz conforto ou é algo que te deixa meio desesperado? Sabe quando nós fazemos uma oração e aí no final a gente diz assim, ó: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí você quase que corta a frase ali pelo meio, porque você tem um certo temor ali no fundo do seu coração que talvez Deus não saiba o que é o melhor para você, ou talvez que o melhor de Deus não seja exatamente o melhor. A soberania de Deus, então, ela nos confronta de diversas maneiras. O fato de nós estarmos insatisfeitos com a nossa vida. Está insatisfeito com alguma coisa? Acho que estou insatisfeito com o meu trabalho, ou com a minha aparência física, ou com o meu dinheiro, não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria, ou com a minha casa, ou com o meu carro, ou com o meu familiar, ou com qualquer uma das coisas. É você dizendo assim: eu acho que... eu não nego que Deus esteja no controle, mas será que Ele está controlando da maneira correta? Será que eu posso mesmo confiar? Então a soberania de Deus, ela nos ajuda a nos examinarmos. E eu quero que os irmãos façam esse exame hoje aberto, assim, sincero. Vocês estão felizes com a soberania de Deus? Não com qualquer soberania, mas com a soberania que se estende a tudo. E preste atenção, o fato de Deus ser soberano não faz com que você pense nas consequências dessa soberania em sua vida. Deus é soberano? Espera aí, e será então que se Ele é soberano, Ele já determinou uma pessoa com quem eu vou casar?
Se Deus é soberano, então essa doença Ele está controlando, aquele desastre Ele está controlando. Não, você não pensa nas consequências da soberania de Deus sobre sua vida. Mas quando fala que Deus é soberano, os seus olhos saem das consequências e os seus olhos vão para o próprio Deus. E você contempla Deus, Deus é soberano. Meu Deus, e Ele é bom. Louvado seja o nome dEle. E você começa a olhar para Deus, e você começa a adorar a Deus, você começa a ver as perfeições de Deus, você começa a sossegar, você começa o seu coração ter paz, ter consolo, porque você fala assim, não, então se tudo está nas mãos de Deus, então tudo está bem. Se Deus é soberano, então, glória a Deus, não existia outra pessoa que pudesse decidir melhor a situação do que Ele. Então isso evoca adoração. Você vê a beleza de Deus em sua soberania. Você não fica preocupado em como aquilo lhe afeta. Você fica apenas deslumbrado. Você fica maravilhado com aquela soberania. Então, eu falei essas palavras de introdução para que nós possamos nos examinar e possamos direcionar o nosso coração da maneira correta. Deus é soberano. Que alegria, que grande bênção nós temos na soberania de Deus. Vamos agora entrar propriamente no nosso estudo, meus irmãos. O Paul Washer começa o seu estudo com uma pergunta muito instigante. Ele diz assim: quais são os limites do governo de Deus? Existe alguma criatura ou alguma atividade que não esteja sob o seu governo? Sim ou não? Quero fazer uma pergunta agora para uma criança, hein? Quero perguntar para a Tayane. Tem o microfone aqui. Tayane, todas as criaturas estão debaixo do governo de Deus? Sim. Até Satanás é governado por Deus, aquele inimigo da humanidade? Sim. Se ele é governado por Deus, então por que ele faz tanto mal para as pessoas? Tenta as pessoas. E se está no controle de Deus, ou é uma coisa que ele faz e Deus não tem muito o que fazer? Que foi Deus que determinou o que ele faria. 10. Mesmo Satanás, ele é Satanás porque Deus determinou que ele fosse Satanás. Ele não criou a si mesmo. O fato dele ser Satanás não é um acidente. É como a Tayane disse, é uma determinação de Deus. Deus permanece soberano sobre Satanás, controlando. Os reformadores gostavam de usar a ideia, a ilustração de um cachorro numa coleira. Ele pode ser o cachorro, mas ele está encolherado. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Ele permanece na soberania de Deus. Isso fica muito claro na história de Jó, não é? Satanás quer fazer muitas maldades com Jó, mas cada vez que ele quer causar algum mal a Jó, ele fala, eu posso fazer isso? E Deus diz, vá, mas só vá até aí, não passe daí. Então mesmo Satanás, ele está debaixo da soberania de Deus, mas não apenas as criaturas, mas os eventos também estão debaixo da soberania de Deus. E aí você me diz assim, espera aí, Winnie, agora eu fiquei com uma dúvida aqui, hein? Mas aquele estuprador que estupra uma criança e quando termina mata a criança da forma mais cruel, você quer dizer que Deus também está no controle disso? O que vocês acham? Deus também está no controle disso? Quem gostaria de responder essa pergunta? Dificílima. Você, Elício? Wesley? Deus está no controle até mesmo desses crimes tão hediondos? Ainda naquele momento em que aquele crime aconteceu, Deus estava ainda exercendo a sua soberania naquele momento? Ou aquilo aconteceu a despeito da soberania de Deus? Bom, não sei se eu vou conseguir responder direito, mas eu acho que sim, todas as coisas são governadas, né, por Deus.
mas isso não tira o fato do pecado do homem, né? O homem ele está sujeito aos seus pecados, né? Aquilo aconteceu por quê? Por causa da maldade do ser humano, por causa do pecado do homem, né? E eu acho que é isso. Não sei se eu respondo. Exato, Wesley, muito bom. Algumas pessoas... quer responder, irmã? Não é bem uma resposta, pastor. É assim, eu sei que sim, nós sabemos que sim, que Deus ele é soberano sobre essa circunstância. Mas como eu poderia explicar isso para um incrédulo? Essa é a minha preocupação. Porque eu tenho fé, mas ele não. Sim, geralmente as explicações das pessoas não são boas, porque, via de regra, você vai ouvir uma explicação comum no evangelicalismo popular de que Deus, ele não pôde fazer nada, porque ele deu livre-arbítrio ao homem, o homem agiu usando o seu livre-arbítrio e praticando aquela maldade que ele escolheu fazer, e Deus não podia fazer porque se ele fizesse alguma coisa, ele ia interferir no livre-arbítrio humano. E aí ele seria injusto. Deus, ele é tão soberano que ele limitou a sua soberania, deixando as suas criaturas agirem segundo as suas vontades. Mas isso, como eu falei, não é uma resposta boa, porque você despoja Deus da sua soberania. E se as criaturas estão fazendo coisas que nem Deus pode impedir, então, na verdade, não apenas você tira a soberania de Deus, você tira de Deus e coloca no homem. O homem é que é o soberano. E nesse caso, eu não vejo como isso é bíblico e nem como isso pode trazer algum conforto para nós. Porque o que as pessoas querem com esse tipo de resposta é meio que livrar Deus, desculpar Deus daquele ato hediondo que aconteceu. Essa não é, de maneira nenhuma, a postura bíblica. A Bíblia diz que Deus, ele está no controle de tudo, de absolutamente tudo. E isso, meus irmãos, longe de ser um motivo de nós nos escandalizarmos ou nos entristecermos, é uma causa de grande consolo, porque nós sabemos que se Deus está no controle de tudo e que Deus é bom, Ele está usando mesmo aquela coisa que aparentemente é ruim, Ele fará com que aquilo terminará em bem, redunde em bem. Então Deus, sabemos que Ele é soberano, mas Ele também é bom. Então, mesmo aquelas coisas que nós não conseguimos entender, de uma maneira ou outra, Ele permite o mal para tirar disso um bem maior, que muitas vezes nós não conseguimos entender, mas nós sabemos que é assim. A segunda coisa que nós devemos considerar é que o fato de Deus ordenar todas as coisas e exercer a sua soberania não nos torna robôs, porque Deus é a causa primeira, mas também nós temos uma causa segunda, uma causa secundária. É por isso que nós afirmamos, sem nenhuma contradição e sem nenhum desacordo com a Bíblia, que Deus é soberano e que o homem é responsável. Aquele estupro aconteceu por culpa exclusiva do estuprador. O único que pode ser culpado é ele. Por quê? Porque ele faz aquilo com dolo, ele faz aquilo exercendo a sua maldade, mas Deus permite e decreta que aquilo aconteça usando a sua soberania e não permitindo que aquela maldade fique impune e nem que aquela maldade fique de alguma maneira assim, sem ser revertida em bem. É como nós vemos, por exemplo, para nós usarmos aqui um exemplo mais concreto, e eu penso que é como o pastor Josué falou, se nós conseguirmos entender o maior exemplo, nós conseguimos entender as circunstâncias menores. Qual foi a maior maldade que já foi cometida? O assassinato do Filho de Deus. Pilatos, Herodes, Judas, Caifás, os judeus, todos eles são responsabilizados na Bíblia por matar Cristo, certo? Quer dizer então que Deus não tem nada a ver com isso? Absolutamente não. O Pai havia decretado que o Filho iria morrer antes da fundação do mundo. Mas espera aí, se o Pai decretou que o Filho vai morrer, mandou o Filho para o mundo para morrer, se o Pai tinha esse plano e determinou fazer isso, fez com que todas as coisas cooperassem para isso, então, na verdade, quem tem que ser culpado por matar o Filho é o Pai, e não Judas, que o traiu. É assim que a Bíblia nos apresenta? Não. Então a Bíblia ela não nos ensina apenas essas verdades, mas ela nos ensina como pensar sobre essas verdades.
Cristo morreu? Sim. Quem matou Cristo? Judas matou Cristo. Herodes matou Cristo. Mas é verdade também que o Pai matou a Cristo. O Pai ofereceu a Cristo. Então o Pai é culpado? Não, porque o Pai fez isso com uma boa intenção, querendo trazer salvação para nós. Mas Judas e os outros que estiveram envolvidos no assassinato fizeram isso com dolo. Por isso que eles permanecem culpados. E por causa disso eles merecem a condenação, por terem matado a Cristo. Mas o Pai, como ele planejou isso para o bem, por ele ter entregado a Cristo, ao invés de merecer alguma culpa nisso, ele merece o louvor e a honra por tudo isso. É difícil de pensar nessas coisas, não é? Mas é assim que a Bíblia nos apresenta. Se o incrédulo não entender, não somos obrigados a que ele entenda, mas somos obrigados a declarar com fidelidade o que a Bíblia diz. Mas como eu comecei dizendo, né? Essa é a doutrina mais difícil deles aceitarem. Pode falar, pastor. Então, às vezes o problema nem é tanto os incrédulos. O problema são os crentes. Uma vez eu tive uma conversa com uma irmãzinha a respeito disso, da soberania de Deus e tudo mais. E eu falando para ela sobre a relação de Deus sendo soberano sobre toda a criação. Todos os eventos ocorrem debaixo dos decretos dele. Não só da ciência, da presciência, da onisciência, mas daquilo que ele decretou, daquilo que ele determinou, né? Falando sobre a soberania de Deus. Aí ela começou a questionar: então tá bom, toda essa maldade do mundo que a gente vê, mulheres sendo abusadas, meninos, crianças sendo mortas, escravizadas, vendidas, e foi falando um monte de maldade, né? Ele falou assim: Deus está no controle de tudo isso? Aí foi quando eu falei para ela: não só está no controle, como Deus decretou isso. Não posso aceitar. Não posso aceitar que o mal venha de Deus. Eu falei assim: então você não imagina. Você imagina como que foi o dilúvio, que Deus não só decretou, como Ele mandou toda aquela água sobre a terra. Você acha que morreu só quem? Morreu só pessoas... Estupradores, assassinos. Morreu toda a humanidade. Morreu mulher grávida, criança, morreu todo mundo. Toda a humanidade morreu, ficou só. E foi quem que fez? Foi Deus. Eu falei: todas aquelas ordens que Deus dá no Velho Testamento para que o povo de Israel entrasse e eliminasse as nações, quem deu aquelas ordens? E ali morria mulher grávida, criança, morreu tudo, velhos. Eu falei: agora a coisa pior que pode haver, quem foi que decretou a morte do Filho amado Jesus Cristo? Esse foi o pior crime de todos, porque ele não cometeu pecado algum, ele não era pecador. Todos os que morreram no decorrer da história eram todos pecadores, todos mereciam a morte, porque o pecado, ao salário do pecado é a morte. Agora Cristo Jesus não. E quem que decretou? Foi Deus, foi o Pai que matou o Filho por nossa causa. Então é difícil então quando a gente começa a olhar, como você fez, né, pastor? Quando a gente começa a olhar pelo ângulo de visão do que Deus Pai fez com Cristo, aí resolve todos os problemas. E uma coisa que às vezes a gente não pensa, a gente pensa assim: nossa, mas aquela pessoa que sofreu, mas é um pecador. É um pecador. E Cristo, a gente fala: não, Cristo, ele é tudo bem, né? Ele deveria sofrer mesmo. O santo de Deus. Quase que a gente diz assim: ele merecia mesmo. Quase que merecia. Exatamente. Então esse é o Senhor Jesus Cristo é a resposta desses questionamentos. Como que pode haver tanta maldade no mundo? Como que Cristo pôde morrer no seu lugar? É essa a questão principal de todas. Exato. O Silvano quer opinar ali. E depois a Camila. E depois o Wesley. Rapaz, que assunto rendoso, hein? O que eu fico assim... o que na minha cabeça vem assim... Uma vez eu fui questionado durante o evangelismo, justamente por causa do dilúvio, né? Eu estava com o irmão Edson, um camarada dizendo que era ateu e tudo mais. Ele questionou o dilúvio, dizendo que Deus era o responsável por tudo aquilo lá e não queria acreditar que Deus fazia tudo aquilo. Eu falei: mas meu camarada, Deus não deixa ninguém sem avisar. Deus não pune ninguém sem avisar, né? Segundo relatos bíblicos, e alguns teólogos falam também, que a arca demorou 100 anos para ser feita, e durante esse tempo Noé estava evangelizando o povo, dizendo que vai cair chuva. É um pregoeiro da justiça. Ou seja, todo mundo que morreu ali foi avisado.
certamente o camarada que estupra uma mulher, ele sabe que ele vai pagar pelo erro dele. E ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Ou seja, existe uma punição para ele. Ele é pecador, ele está cometendo o erro, mas Deus não deixa ninguém desavisado. E Deus é soberano nisso aí, não faça, senão você morre. Né? Não é assim? Não sei se deu para os irmãos entender, entendeu? Assim, nesse aspecto eu vejo que Deus não pune ninguém sem avisar. Então, eu estava pensando justamente mais ou menos nessa linha do que o irmão Silvano falou, também que a gente fala da soberania de Deus e tem todos os outros atributos, né, de Deus, como, por exemplo, a sua justiça. Então, é um consolo para nós saber que Deus não pode contemplar o mal, que apesar de que aquela vítima é um pecador também, Deus julga todas as coisas retamente, que um dia aquele crime e todos os outros crimes vão ter uma punição da parte de Deus, né? E também estava pensando no consolo da soberania de Deus olhando para a cruz, no sentido de que Deus conhece todos os nossos pensamentos, todos os pecados que a gente já cometeu, que a gente vai cometer. E a gente também só pode encontrar consolo, olhando para o nosso próprio coração, em saber que a justiça de Deus já foi feita. Então, eu pensei muito nessa questão, né, de olhar a soberania de Deus não de modo isolado, mas com os outros atributos de Deus também. Que Deus não se agrada com o mal de jeito nenhum e que um dia Ele vai julgar o mal de modo reto. E que nós só vamos escapar desse julgamento por causa da justiça de Cristo. Exatamente, nós temos uma visão defeituosa de Deus. Chegasse para todas as pessoas e assim, ó, você agora vai governar o mundo. Essa pessoa pularia de alegria. Nossa, eu vou fazer o melhor governo do mundo. Eu vou organizar tudo da melhor maneira, porque ela acha que ela sabe mais do que todo mundo, que ela é mais inteligente que todo mundo, que ela é mais organizada do que todo mundo, que ela é mais bondosa do que todo mundo. Então, assim, eu vou ser o melhor governante que esse mundo já teve. Aí quando fala assim, ó, Deus vai governar o mundo. Nossa, como assim? Vamos lá, Wesley, você, hein? Ô, pastor William, lembrei de um assunto que a gente tratou no nosso estudo lá. E vai falar que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são como se fosse um trilho, né? Os dois do lado, e muitas coisas a gente entender só quando chegasse lá no final, né? Até aquela parte que fala lá de Adão, né? Se Deus já sabia que Adão ia pecar, por que então, né? Deixou Adão pecar. Aí fala aqui em Atos, vai falar, né? Sobre Cristo, né? Vai falar assim: este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando na cruz. Já era, né, de conhecimento, Deus planejou que Cristo seria crucificado, mas a responsabilidade cai em quem? Naqueles que crucificaram a ideia é tipo assim, nós somos cúmplices, você é um engenheiro e nós somos aqui os trabalhadores, né? Cumprimos o seu plano, mas não. Toda a responsabilidade negativa da criatura e positiva de Deus, porque de fato eles expressaram suas intenções malignas e Deus o seu bom propósito. O irmão Edson quer comentar. Irmãos, é interessante isso, né? Como as escrituras, né? Por exemplo, a linguagem lá de Romanos 9 não é uma linguagem de defesa, né? Tipo, eu vou defender a Deus aqui porque Ele é soberano e porque Ele escolheu amar um e odiar outro, né? Não, é uma linguagem de confirmação, né? Interessante que diz assim, ó: certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Então, é uma linguagem de confirmação, né? Não é uma linguagem de defesa, de desculpa. Nós não estamos desculpando a Deus porque Ele é soberano, né? Nós estamos simplesmente declarando o que a Bíblia diz: Deus é soberano sobre tudo, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa que Deus é frágil, né? Ou que Deus ele fica preocupado com o que nós vamos pensar, né? Não, diga isso não, porque se você disser isso, que Deus é soberano, ó, o incrédulo vai se escandalizar. Aí a gente deixa de apresentar o Deus verdadeiro para a pessoa e nós vivemos essa situação.
Já viu aquele crente dizer assim, ó, não, ó, cuidado se você fazer isso, Deus pode te punir, mandar você para o inferno. Não, meu Deus não manda ninguém para o inferno. O meu Deus ama todos. Não, olha, Deus não tem nada a ver com isso aí não, aconteceu. Não, Deus é soberano o tempo todo. E nós nunca devemos, meus irmãos, pedir desculpas por Deus ser quem Ele é. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz, quando Ele fala de nós nos envergonharmos de Deus perante os homens. Não, mas quer dizer que Deus é esse mesmo? Ele exerce o seu governo desse. Deus disse que a mulher deve ser submissa. Deus me livre dizer isso na faculdade. A professora feminista lá vai comer meu fígado vivo. Deus me livre. Dizer o quê? Que tem que casar virgem? Pelo amor de Deus, dizer uma coisa dessa? Isso é do tempo da minha avó que está aqui. É exatamente isso. Não devemos ter vergonha de Deus ou das suas justas leis. Deus exerce a sua soberania por nós, por meio da nossa lei. Isso é a nossa força. Por que é que o cristianismo é tratado em nosso meio com total desprezo? A Bíblia com total desprezo? Porque nós, os cristãos, somos os primeiros a desprezar a Deus e as suas leis, a nos envergonharmos das suas leis. É por isso que zombam de nós. É por isso que as pessoas se escandalizam, finalmente, e não se escandalizam com a Bíblia, elas se escandalizam com as nossas loucuras, com as nossas tolices, com esse Deus fraco, esse Papai Noel que nós apresentamos para as pessoas, esse Deus gentil e educado que está batendo na porta. Abra o seu coraçãozinho para Deus entrar. Eu não deixaria esse Deus entrar nunca. Fica aí fora mesmo, você não é digno de entrar aqui não. Melhor só do que mal acompanhado, eu diria para esse Deus. Mas o Deus soberano, para todo aquele que tem os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, é como eu disse para vocês, é algo belo, é algo que é motivo de alegria, esperança. Como é que eu vou orar assim? Senhor, me livra do mal, se esse Deus não tem controle sobre o mal? Eu saio ali fora, se quiserem fazer qualquer mal comigo, vão fazer, porque Deus não pode fazer nada. Se o ladrão, o estuprador quiser fazer alguma coisa comigo, vai fazer. Mas quando eu sei que Deus é soberano, isso me dá segurança. Até os cabelos da minha cabeça estão contados e protegidos por esse Deus soberano. E nada acontecerá comigo, senão aquilo que vai cooperar para o meu bem. Se eu sair ali fora e cortarem a minha cabeça agora, vai cooperar para o meu bem. Por quê? Porque a soberania de Deus me dá essa confiança. Continuando, meus irmãos, a resposta de Deus, então, a respeito de se Deus domina sobre tudo, se a soberania deles possui limite, de maneira nenhuma, não possui nenhum limite. Se estende a todas as coisas, é uma soberania exaustiva, é um direito incontestável que Ele tem de fazer o que Ele quer com aquilo que é seu. Ele nos criou para um propósito e Ele não comete nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de injustiça quando Ele faz aquilo para o que Ele criou as coisas. Ele faz tudo o que deseja. E não há nenhum poder na terra, no céu ou no inferno que possa deter a mão de Deus. Nenhum de nós será, de maneira nenhuma, terá o plano de Deus, o propósito de nossas vidas frustrados. Porque Deus é soberano, Ele assegura com que todas as coisas aconteçam de acordo com o que Ele determinou para nós. Agora, meus irmãos, vamos ler algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso, porque até agora nós falamos só as nossas palavras, né? Nós dizemos que tudo que nós falamos tem que ter uma base bíblica. Então nós vamos ler agora as bases bíblicas que dão fundamento para essas nossas afirmações. Vejam então primeiramente esse salmo que nós acabamos de ler. Salmo 33, 11, esse que nós decoramos, diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre. Ou seja, não existe nada que possa interferir no conselho de Deus e frustrar o conselho de Deus. Olha, Deus estava pensando em fazer isso com fulano, mas ele não deixou o plano de Deus se realizar na vida dele. Então, infelizmente, o plano de Deus foi frustrado na vida dele. Vocês conhecem o Pablo Marçal? Aquele coach, né? Que é responsável por grande prosperidade, não dos outros, é dele mesmo, né? Ele vende os seus cursos, as suas palestras e enriquece a custa dos outros. Ele disse assim, ó: se Deus estivesse no controle da sua vida, você teria uma limusine.
você teria saúde, você teria prosperidade. Você só não tem todas essas coisas porque você não deixa Deus controlar a sua vida. Outro pastor, uma vez no debate, ele falou assim, que Deus, ele está com a caneta na mão, escrevendo lá a sua vida, hein? Deus está lá escrevendo a sua vida, mas as coisas não acontecem do jeito de Deus. Sabe por quê? Deus está lá escrevendo, você vai lá e toma a caneta da mão de Deus. E você mesmo quer escrever a sua história. Por isso que Deus não consegue escrever a sua história. Você toma a caneta da mão dele e você mesmo que quer escrever? De maneira nenhuma, meus irmãos. O que Deus quer, Deus faz. Ele estabeleceu o seu trono no céu, como diz o Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. Deus permanece reinando. Uma vez uma testemunha de Jeová me parou lá no ônibus, né? No ponto de ônibus, ela falou assim, meu jovem, você tem um momento? Eu tenho. Por que você acha que tem todo esse mal no mundo aí? Você acha que quem é que está no controle do mundo? Eu falei, Deus está no controle do mundo. Ele falou, mas e esse mal todo? Eu falei, Deus continua governando o mundo. Ele falou, não, é o diabo que está governando o mundo. Eu falei, não, é Deus. Aí começou um debate até que ele, não, pode ir, tchau. Mas veja, um ou outro está governando, preste atenção. Ou o diabo está governando, ou Deus está governando. Isso ele falou com verdade. Agora o problema é que, é isso que esse salmo diz? É o diabo que está governando o mundo? Não. Quantos crentes, eles creem na soberania, mas na soberania do diabo. Não deu dízimo? Ixi, agora você está nas mãos do diabo. Deu legalidade para o diabo vai destruir com você, com a sua vida, com a sua empresa, com a sua família. Não, meus irmãos, Deus permanece soberano. Quem é de Deus, quem pertence a Cristo, o maligno não lhe toca. O diabo não tem poder sobre nós. A nossa vida não é governada pelo diabo, é governada por Deus. Que alegria, meus irmãos, é ter esses pensamentos. Quantas vezes eu fiquei com medo do diabo? E a Bíblia diz, eu vos direi a quem vocês devem temer. Não o diabo, mas temam aquele que tem poder para lançar no inferno o corpo e a alma. Possamos temer a Deus, pois é Ele que domina sobre nós. E o Salmo 115 diz assim, versículo 3, no céu está o nosso Deus, faz tudo o que lhe agrada. Deus, ele não é um rei impotente. Ele é um rei que de fato faz a sua verdade. Ele está no céu, governando, reinando e exercendo a sua vontade. Você não precisa ficar de maneira nenhuma preocupado. É por isso que Paulo pode dizer aos filipenses, não se preocupem, Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Como é que ele podia dizer isso, se ele não cresce no Deus soberano? Se ele não cresce que Deus vai cuidar de todas as coisas? Essas verdades têm que ser continuamente repetidas para nós, né? Essa semana a Dani, o Edmilson ficaram sabendo que vão ter um filho, aí vocês pensam, meu Deus, como é que vai ser o parto? E como é que vai ser essa gravidez? E a criança vai nascer com saúde? E aí a gente agora precisa ter mais recursos financeiros para cuidar da criança. Se nós ficarmos apenas pensando nas circunstâncias, nosso coração se enche de ansiedade, incredulidade. Mas quando nós pensamos em Deus, nós pensamos, não, Deus vai cuidar de nós. Como aconteceu também nessa semana, os irmãos sabem, foi aprovado aquele remédio chamado Trikafta, que é um remédio revolucionário que praticamente cura, reduz os sintomas da doença fibrose cística. Quantas vezes, antes desse remédio, e até mesmo hoje, quando eu penso em ter um filho, eu penso assim, mas como é que eu vou ter a criança doente? Vale a pena ter um filho que vai nascer com a doença genética? Vale a pena correr esse risco? A palavra de Deus me diz, os filhos são herança do Senhor. Eu falo, mas e se vier uma herança defeituosa? Veja como a incredulidade trabalha no nosso coração. Veja como ela está lá, bem ali, sempre trabalhando.
É por isso que nós precisamos continuamente desses momentos em que Deus é soberano. Então por que eu estou com medo? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou duvidando? Você falou que ele está reinando mesmo? Eu pensava que ele estava reinando só de brincadeirinha. Eu pensava que era o meu filho brincando que eu era um rei. Não, é de verdade mesmo. É uma realidade. Então como nós podemos temer? Como nós podemos ficar ansiosos? Como nós podemos ficar duvidosos? Isso mostra que há muita incredulidade em nós. Que muitas vezes nós não cremos exatamente nisso. Pois se crêssemos, esses frutos seriam vistos em nossa vida. Não precisamos temer. Deus está cuidando de nós. Está cuidando da senhora, irmã Lúcia. Deus decretou que a senhora agora, nesse momento, conhecesse o Evangelho. E Ele está dirigindo todas as coisas. Muitas vezes nós vemos um irmão aqui, né, que está passando por uma provação, a gente fica com pena dele. Não, é o pai dele cuidando dele. Daquelas pessoas que não entendem a disciplina, né, quando nós pegamos nosso filho e chegamos a vara nele. Ai, não pode bater na criança. É o pai que está cuidando da criança. Ele sabe o que é melhor para ela. Em vez de ter pena, ficar assim, receosos, louvemos a Deus. O Senhor está verdadeiramente cuidando de nós. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer um comentário aqui sobre como a doutrina de Deus, a extensão da doutrina de Deus também? Quanto mais a soberania de Deus avança, mais o nosso consolo avança, mais a nossa paz avança. O irmão Edson quer fazer um comentário, hein? Estou assistindo volta dos comentários do Ken, hein, Ken? Você está meio calado hoje, hein? Ô pastor, isso é maravilhoso, né? A gente experimentou essa semana estudando sobre a extensão da soberania de Deus, né? Justamente isso, né? E a gente leu um comentário de um irmão do passado que ele diz isso, né? Quão abençoador é saber que Deus reina, né? A gente dizer, o Senhor reina, como está lá no Salmo, né, 95, lá no Salmo 92, né, no Salmo 96, né? Que mostra o reinado de Deus, né? E realmente, como a gente vai mergulhando, né, na soberania de Deus, e como a irmã Camila falou, a gente vai vendo todas as perfeições de Deus, né, que esse Deus, esse ser infinitamente soberano, né, esse ser glorioso, majestoso, belo, é o meu Pai em Cristo, é o meu Deus em aliança. E se isso não provocar nos nossos corações conforto, né, em meio às mais terríveis dificuldades, nada mais pode causar consolo e efeito às nossas almas, consolo e esperança às nossas almas, né? Então realmente a gente tem visto, né, nosso Deus é soberano, e esse Deus é o nosso Pai, né? É o nosso Deus de fato, né? Ele tem uma aliança conosco, né? Exato. Isso é muito maravilhoso, saber que Deus está fazendo as coisas conforme a sua vontade, reinando, e Ele sabe o que faz. Nós podemos descansar. Quem já andou de avião pela primeira vez aqui sabe. Quando a gente entra no avião, fala, mas meu Deus, esse avião vai sair voando aqui, se der um defeito lá em cima, eu morro. Aí você pensa assim, não, o piloto sabe o que ele está fazendo. Não, a pessoa que construiu o avião, ela sabe o que ela está fazendo. Os mecânicos, o engenheiro. Então você consegue ter um pouco de paz, porque você sabe que as pessoas que fizeram aquilo sabem fazer. Os mecânicos sabem construir, e os arquitetos, os engenheiros, e o piloto sabe pilotar. Quando você vai andar pela segunda vez, você já nem pensa muito nisso. Assim é com Deus. Já teve dificuldade para confiar em Deus em alguma situação? E aí você fala, meu Deus, mas será que Deus vai fazer? E Deus supre de uma maneira tão abundante, que você fala assim, meu Deus, eu sou o pior dos homens, como é que eu desconfiei de Deus? Se Ele ia suprir ou não? Como é que eu achei que Deus não ia me socorrer? Como é que eu achei que Deus não estava cuidando de mim? Da próxima vez, vem outra tribulação igual, o que acontece? Aquela experiência que nós passamos produz esperança. E nós vamos cada vez mais sendo capacitados a confiar em Deus, em toda e qualquer situação, sabendo, Deus sabe o que faz. E aí agora eu queria que você puxasse na sua memória. Houve algum momento que você disse assim, não, isso aqui, essa situação aqui, eu acho que
as coisas estão descontroladas. Será que Deus vai me socorrer? Será que Deus vai dar o escape? Será que Deus vai conduzir todas as coisas para o bem? E qual é o nosso testemunho final que nós temos até hoje? Deus tem agido de maneira maravilhosa. Ele tem feito mais do que pedimos ou pensamos. Nada nos faltou. Tem alguém passando fome aí? Tem alguém sem água para beber? Tem alguém nu? Ele tem cuidado de nós, superabundantemente. O sabor dos alimentos. Temos olhos para ver as flores e a criação, como nós já estudamos sobre isso. Tudo isso mostra que Ele tem cuidado de nós, que Ele faz as coisas e faz as coisas para o nosso bem. Faz todas as coisas muito, mas muito bem feitas, segundo a sua graça sobre nós. Assim, porque Deus é soberano, Ele não apenas pode cuidar de todas as coisas, mas Ele também consegue antever o futuro. Ele sabe de tudo o que acontece no futuro, e como se não bastasse saber que Ele está fazendo todas as coisas para o nosso bem, Ele também continuará fazendo todas as coisas para o nosso bem. É por isso que a Bíblia é o único livro que contém profecias. O livro dos muçulmanos não contém profecias, mas nosso livro contém profecias a respeito do futuro. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano sobre o futuro. E Ele não apenas nos garante que Ele faz e fez tudo o que é bom, mas Ele continuará fazendo tudo o que é bom. Está preocupado com o futuro? Está preocupado como é que vai ser você daqui a 5 anos? Eu nunca fui ao futuro, mas eu sei exatamente o que acontecerá no futuro. Enquanto você estiver vivo, eu posso te garantir uma coisa: tudo o que acontecer com você vai cooperar para o seu bem. E depois que você morrer, aí sim é que você vai conhecer o significado da palavra abençoado, o significado da palavra alegria, o significado da palavra esperança, bem-estar, contentamento. Porque se morrermos, para Cristo morremos, assim como se vivemos, para Cristo vivemos. De forma que viver em Cristo é uma bênção, e morrer em Cristo é uma bênção. Todas as coisas, em todas as situações, nós somos abençoados. Todos nós estaremos com Cristo um dia. Nenhum de nós será arrebatado das mãos de Deus. Deus já nos predestinou para a glória. Que bênção, meus irmãos. Que bênção. Como nós seríamos capacitados a enfrentar todas as dificuldades da nossa vida se estivéssemos sempre com essa verdade em mente. Tudo que acontece está nos levando como um rio, como um mensageiro, como uma carruagem de ouro para a presença de Deus, para o altar. Pense numa noiva, aqueles contos de fadas, né, que nós lemos, aqueles filmes de época. Pense numa noiva, num reino maravilhoso, sendo conduzida por uma carruagem de ouro, por ruas de ouro, para um palácio maravilhoso, onde o noivo a está esperando. Aquele a quem ela ama, aquele que a ama. Nós estamos assim, no intervalo entre o momento em que nós conhecemos a Cristo e no momento em que nós estaremos para sempre com Ele. Quem determinou isso? A soberania de Deus. Quem determinará que isso acontecerá de maneira infalível? A soberania de Deus, porque ela se estende sobre tudo. Não existe nada que possa frustrar esse plano, nem Satanás e nem você mesmo. Ninguém pode separar você do amor de Deus,
Quem determinou isso? Deus, a soberania dele. Nós estamos presos com cordas de amor. Nós estamos destinados para a bem-aventurança, porque Deus nos ama e de maneira nenhuma permitirá que nós nos afastemos dele. Como nós vamos ler mais à frente, Daniel 4, do 34 ao 35, Deus governa sobre tudo. Sobre tudo. Muitos de nós, nas eleições, votamos no Bolsonaro, né? E torcemos pelo Bolsonaro. Copa do Mundo feminina passou, ninguém torceu pelas mulheres. Alguém torceu pelas mulheres? Ninguém, não estamos nem aí. Mas quando foi nas eleições, nós estávamos lá, hein? Porque nós achávamos que o Bolsonaro ser eleito ia trazer alguma facilidade para nós, iria ser melhor do que o Lula, que talvez possa nos perseguir e etc. Meus irmãos, não significa que nós não devamos nos importar com essas coisas. Mas, finalmente, o nosso consolo não é que o A e o B está no governo, é que Deus está no governo. Portanto, se o Lula está no governo, a nossa alegria não deve ser diminuída em 1 centímetro, em 1 grão, porque foi Deus que colocou ele lá. Continuamos alegres e confiantes, sabendo, é Deus que está governando. Usando o ímpio, que seja, será um instrumento nas mãos de Deus para a bênção da sua igreja, para que tudo coopere para a glória de Deus, para o avanço do reino, para a bênção e edificação da sua igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Deus permanece soberano. Ele estabelece reis, ele derruba reis, ele está no controle de tudo. E a sua vontade finalmente será feita. Verdadeiramente aquela oração que nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, de fato, a vontade dele será feita. E isso não tem absolutamente nenhum mal para nós. Eu queria que você fosse com esse pensamento para casa, que para mim é um dos pensamentos mais consoladores que podem existir. Deus organizou as coisas de uma tal maneira que Ele uniu a glória dEle com o nosso bem. Não existe uma coisa de eu vou ser prejudicado para Deus ser glorificado. Não existe isso. Porque a glória de Deus e o meu bem são uma coisa só. Deus é glorificado me fazendo bem. Deus é glorificado me abençoando. Deus é glorificado à medida que eu me deleito nele. Como diz a pergunta do catecismo? Catecismo de Westminster, o catecismo puritano. Qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi criado? Para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para glorificar a Deus, para glorificá-lo. E para se alegrar nele, para ser abençoado nele, para ter comunhão com ele. Deus nos criou para ele mesmo. Assim, nós temos a maior bênção de todas. Qual a maior bênção de todas? Deus. Como diz aquela passagem de Cantares que eu tanto amo, o Cântico de Salomão. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se, meus irmãos, com essas palavras e adorem a Deus, sabendo que nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, amados? Alguém quer fazer um comentário? Algo que eu não toquei aqui, que o irmão gostaria de comentar? Fique à vontade. Eu tenho vontade de me irritar com essas coisas, mas eu não me irrito, porque está na soberania de Deus, para treinar a nossa paciência. Amém, meus amados? Vamos orar então? Pai querido, nós oramos a Ti, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Pai, por toda a Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque Tu és bom, ó Pai, e a Tua misericórdia dura para sempre sobre nós, pois o Senhor de fato não apenas é rei de título, ó Deus, como a rainha da Inglaterra, mas o Senhor de fato exerce a Sua soberania minuciosamente, e isso, ó Deus, embora um dia tenha nos feito ficar ansiosos, ó Pai, hoje isso é a grande alegria do nosso coração, pois nós sabemos que nós somos direcionados por um Deus que nos ama, por um Pai amoroso. Assim, ó Pai, longe de nos causar medo, temor, isso nos causa alegria, confiança, esperança, e nós reafirmamos a nossa fé em Sua soberania.
Pois, ó Senhor, nós te louvamos por quem tu és, o Deus soberano, que nos salva em Cristo Jesus e nos dá o seu Espírito Santo. Assim nós oramos a ti, ó Pai, e em tudo, Pai, te damos graças. Amém. Amém, meus amados irmãos. Está terminado o nosso estudo. Até a noite, se Deus quiser. Agora nós vamos ter uma reunião das irmãs para o chá de fraldas da Annelise.